E aí, maratonados, na correria, o nosso entrevistado de hoje do Maratonado Podcast é um campeão olímpico. Ele que venceu com a Seleção Brasileira de Vôlei o título dos Jogos Olímpicos de 2004 na cidade de Atenas, ali pertinho de Maratona, que é mais ou menos o nome do nosso podcast. Eu estou falando de André Heller, que hoje em dia atua como coordenador técnico do Vôlei Renata, do qual ele é embaixador também, e ele é palestrante. Seja muito bem-vindo, André. Tudo bem com você? Olá, Andrei, tudo bem? Rafa, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite. Um prazer conversar com você. E para quem não sabe, você corre, né? A gente nem imagina que você corra porque você é alto, e o vôlei não tem muito a ver com corrida. A gente imagina quando um atleta corre no vôlei é porque ele foi buscar aquelas bolas impossíveis, às vezes tirando com o pé, né? E você corre, e você treinava corrida quando você era jogador de vôlei? Ótima pergunta, e essa pergunta me faz voltar ao passado, porque vocês devem lembrar bem, o vôlei, há um pouco mais de uma década atrás, ele era um esporte que tinha a vantagem. Então, você só marcava um ponto depois de você sacar. Hoje em dia, o vôlei funciona num formato de tie-break em sets de 25, mas neste tempo, no tempo do início da minha carreira, o vôlei contava com a vantagem, então nós tínhamos jogos de 4 horas e meia. Nossa. Isso não era raro. Então, o treinamento, o preparo aeróbio também fazia parte da rotina de um jogador de vôlei. Então, no início da minha carreira, nos primeiros times, nós fazíamos corrida, nós treinávamos corrida. Eu lembro de correr sempre mais ou menos entre 4, 5, no máximo 6 quilômetros, intervalados. Então, corri bastante no início da minha carreira, tanto no clube como nas seleções brasileiras de base. Pois é, antes o jogo de vôlei era separado por sets que tinham vantagem de 5, né? E a pontuação ia até 15 e só ganhava o ponto quem estava com a vantagem do saque. Era assim que funcionava. E hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim, Rafa. Antes era exatamente como tu falaste, todos os sets até 15, melhor de 5 sets, onde você só conquistava um ponto após ter sacado. No saque do adversário, você não marcava ponto, você conquistava a vantagem. Exato. E assim fazia com o jogo, então, era de muita resistência, porque ele era muito mais demorado. Muita resistência. Sempre foi um jogo de explosão muscular, de ralis curtos, mais intensos, mas também de resistência. Com a mudança, e eu te confesso que agora escapa o ano exato da mudança. Se eu não me engano, foi entre 1997 e 98, com a chegada do líbero também, que é aquela função do defensor que só faz o fundo da quadra e usa um uniforme diferente. Neste período, mais ou menos, houve a mudança para essa regra, depois de alguns testes, inclusive, que todos os sets vão, aliás, os primeiros 4 sets vão até 25 pontos num formato de tie-break, ou seja, toda a bola vale ponto, e o tie-break, ou seja, o quinto set, vai somente até 15, também no formato de tie-break. O jogo ficou extremamente mais rápido, extremamente dinâmico, e paulatinamente as equipes começaram a treinar menos a parte aeróbia, ou melhor dizendo, colocando a parte aeróbia dentro do treinamento técnico e tático, através de dinâmicas e atividades onde eles buscam a resistência através também de jogos colaborativos e dentro do jogo formal. É claro que essa mudança foi feita até para que o jogo se tornasse mais interessante para quem assiste e desse uma dinâmica também de tempo como é que se fala, para fazer as transmissões de televisão, e tudo isso deixava o tempo do jogo talvez mais previsível e dando uma dinâmica para quem assiste, porque devia ser
Devia ser não, porque eu sou dessa época dos 7 de 15, era mais cansativo para quem assistia, era um jogo muito mais moroso, e essa dinâmica o esporte tem que dar, né, para criar aquele impacto, daquela emoção constante e dar essa dinâmica do jogo ter uma duração mais rápida. Mais intenso. Exatamente, eu diria até mesmo que o principal motivo foi em função das transmissões. Né? Uma televisão, independente de ser um canal aberto ou não, teria que reservar em sua grade 3 horas e meia, 4 horas com aquela modalidade. Uma janela imprevisível. Uma janela imprevisível. Hoje a gente sabe que cada set, em média, tem de 25 a 30 minutos, então um jogo de 3-0, 1h30, 1h40, então na grade, geralmente, é reservado um período de 2h30, então, quando se acabar antes, eles têm uma programação preparada, se acabar depois, ainda tem uma margem de segurança. Legal. André, pode falar, hoje em dia, os atletas, por exemplo, do vôlei Renata, eles treinam corrida ou, como você falou, são movimentos mais ligados ao cenário do jogo? Zero corrida, Andrei, zero. E eu arrisco dizer, por mais que eu não tenha contato direto com as outras equipes, dos dois naipes, nem de outras divisões, eu arrisco dizer com muita convicção de que nenhum time mais faz corrida, literalmente e efetivamente. Todos os times fazem um trabalho físico muito forte na academia, na musculação, e depois transformam essa força em potência em exercícios dinâmicos dentro da quadra. Legal. André, deixa eu falar, já que o André fez a apresentação e tal, eu não tive a oportunidade de falar para você que você, para mim, sempre foi um grande ídolo. Você e outros jogadores de vôlei que nos trouxeram tanta emoção. Você viveu, junto com esse time, os tempos áureos do vôleibol brasileiro, e você sabe o quanto que isso impactou para que a gente também, em momentos difíceis da economia no país, as grandes mudanças, como o esporte é importante para manter a autoestima do brasileiro. E você tem que ter consciência disso, que você representou muito essa força e, querendo ou não, você faz parte da história de muita gente. Eu assisti o vôlei lá no começo, né, porque o Bernardinho era jogador. O Bernardinho, inclusive, nunca foi um grande jogador, porque ele sempre foi um reserva. Mas ele jogava no Bradesco, onde ele era titular, mas na seleção quem era o titular era o William. E tinha o Xandó, tinha o Fernandão, tinha o Bernard, que fazia aquele saque... como é que Jornada. Era o saque? Jornada nas Estrelas, que era uma coisa mais espetacular, né? Então a gente viveu essa época do vôlei, mas que não era um vôlei campeão. Como que foi o início da tua carreira, ainda muito jovem, de você perceber que você começou a se tornar... Como é começar a se sentir um ídolo de um esporte quando a gente já vive um poder midiático de grandes transmissões e você perceber a emoção de vocês fazerem milhões de brasileiros chorarem com cada vitória, torcerem? Como que vocês, jogadores, vão para o hotel depois do jogo e dizem, caralho, velho, olha o que a gente está fazendo e tal? Como é que é essa noção... E como que isso mexeu com você, com a sua autoestima, se você sempre teve o pé no chão, ou em alguns momentos você acha que também se perdeu? Nossa, Rafa, que pergunta bacana, cara. Que pergunta bacana, te agradeço, é uma honra compartilhar contigo desses valores, e se algum momento realmente você me teve como exemplo ou ídolo, para mim é muito gratificante, mas eu te falo assim, com muita tranquilidade, com muita convicção, com muita lucidez, que para mim nunca, absolutamente nunca essa questão de ídolo esteve presente. Eu sempre tive noção disso, porém eu prefiro trocar a palavra por idolatria ou ídolo ou referência por responsabilidade. Então, é minha responsabilidade, a partir do momento que eu construí uma jornada bacana no esporte, e foi muito bacana, foi muito especial, mas eu a construí com a ajuda de muitas pessoas. Muitas. Eu obviamente, fiz as melhores escolhas, tomei as melhores decisões, mas eu tive a ajuda de muita gente.
muita gente, em todos os quesitos. Então, é minha responsabilidade como campeão olímpico, ou como exemplo, como referência, independente da palavra, mas é minha responsabilidade mostrar para o maior número de pessoas o poder de construção de valores e, por que não, cidadania que o esporte tem. A principal função do esporte no nosso país, e principalmente no nosso país, não é fornecer medalhas, não é fabricar medalhas. A principal função do esporte no nosso país é educação. Eu fui totalmente transformado pela prática esportiva. Eu venho de uma família muito humilde no Rio Grande do Sul. Os meus pais não concluíram sequer o ensino fundamental. As minhas irmãs são professoras, aí sim eu falo, de muito sucesso. Eu sou fãzaço das minhas duas irmãs, não só como irmãs, mas como professoras. E a educação sempre esteve muito presente na nossa vida, por mais que os meus pais não puderam investir na educação deles, eles sempre deixaram claro para os 3 filhos que o mundo é cheio de possibilidades. E através da educação, da capacitação, nós temos a possibilidade, o poder de transformar a determinada possibilidade, a possibilidade que eu escolher, eu consigo transformar através da educação em oportunidade, e essa oportunidade em realidade. Esse é o poder do esporte, não só para mim, que sou campeão olímpico. Sim, é claro que hoje você tem tudo isso com muito mais clareza na sua mente. E quando você começou a viver isso, quando foi você tem aquele dia ou aquele momento da sua vida que você se deu conta que você estava fazendo parte de uma história muito importante para o voleibol brasileiro, onde você estava, com quem você estava, que teve um jogo marcante, que você disse, meu Deus do céu, cara, a gente está fazendo história e eu estou aqui, eu não estou acreditando que eu estou vivendo isso. 2 momentos que são complementares. A primeira participação na primeira Olimpíada foi muito marcante para mim. E ali Sydney. Eu percebi, Sydney 2000. Ali foi muito marcante porque é um evento que não se compara a qualquer outro no mundo. É um evento assim... eu não sei até hoje, eu tenho dificuldade até hoje de descrever para vocês o que significa estar como atleta dentro de uma Vila Olímpica e participar de uma competição assim. Esse foi o primeiro momento. E mas depois... Você não teve antes disso, talvez eu queira te ajudar até a puxar na sua memória, você não teve a sua primeira convocação para um grupo de uma seleção brasileira e você dizia, não acredito que eu vou fazer parte de uma seleção brasileira, porque são tantos atletas de voleibol nos quatro cantos do país e de repente você se vê num grupo privilegiado de 12 atletas, ou sim, um pouco mais, mas normalmente são 12. Quando que foi que você teve a primeira convocação e disse, eu não acredito, cara, sou da seleção brasileira de voleibol? Eu tive a primeira convocação para a seleção brasileira adulta em 1998. Eu jogava na Ubra, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Um momento extremamente marcante. Foi a primeira vez que eu saí na capa de um jornal e que minha mãe e meu pai viram aquilo. Eu não morava mais em Novo Hamburgo, eu morava em Canoas, e eu saí na primeira página do Jornal de Novo Hamburgo. Isso foi muito marcante regionalmente. No que diz respeito a participar de uma seleção, naquele ano... Que idade você tinha? Nossa, 1998, 23 anos atrás, 22 anos, para a seleção brasileira adulta, né? Antes disso, eu havia sido convocado para as seleções brasileiras de base, mas também havia sido cortado, inclusive. Porém, Rafa, este ano, especificamente na seleção brasileira, muitos atletas foram convocados. E na minha posição, especificamente, nós tínhamos já 2 titulares definidos, que era o Douglas Chiarotti e o Gustavo Endres, o nosso conterrâneo gaúcho de Passo Fundo. Eles eram titulares absolutos. E naquele ano,
era o ano 1998, que a função do líbero foi inserida. Então, só mais um central faria parte da seleção brasileira. E para disputar essa única posição, nós tínhamos 9 atletas. Então, aquela sensação de seleção brasileira foi muito legal, mas eu sabia que até eu ser confirmado como aquele atleta que havia conquistado a terceira vaga, eu era só mais um ali que devia me matar para disputar. E quem foi o cara que acreditou em você? Teve alguém que disse, não, eu quero o André. É o André. Teve um cara. O Radamés Latari. O Radamés Latari, o técnico da seleção brasileira naquele ano, hoje ele é vice-presidente da Confederação Brasileira. Ele já foi meu técnico na Itália também, inclusive, durante 2 anos. Ele me viu na Ubra. Detalhe, eu não era titular da equipe da Ubra. Eu não era absolutamente titular. Os meios de rede naquela época, eles precisavam ser bons passadores. E eu não sabia passar nem roupa naquela época. Então eu entrava para dar uma característica mais ofensiva para a equipe. Eu era um bom atacante e bloqueador. Os meias são sempre os atletas mais altos, porque eles trabalham muito com bloqueio, né? Você mesmo tem 1,99 m, então é um jogador alto, e que para dar passe, normalmente você tem que ter uma velocidade muito grande de movimentos de agachamento. Isso para um atleta de 1,99 m, vamos combinar que não é tão fácil. Talvez seja por isso. Tem lógica o que eu estou falando, senão você me corrige. Não, é o que eu vou fazer. Na verdade, a recepção eu considero como o fundamento mais difícil. Na verdade, o fundamento técnico mais difícil do voleibol. Porque lida primeiro com um outro fundamento, que é a base do voleibol, que é a manchete. Porém, mais do que velocidade, mais do que valências físicas, é necessário desenvolver a habilidade técnica. Então, a questão da altura, até porque 1,99 hoje em dia não é um... O atleta que tem 1,99 não é um atleta alto, é um atleta que está na média. Até um levantador hoje pode ter 1,99. Exatamente. Então, Rafa, é a realidade, era falta de habilidade mesmo, total, naquela época. Depois eu me tornei um bom defensor, apesar da posição e tal. Mas eu entrava para dar uma característica mais ofensiva para a equipe. Mas isso não acontecia sempre. Então, eu ficava muito tempo no banco mesmo, apoiando. E também eu sabia que era um processo, né, que eu tinha que encarar o processo de preparação. E assim que eu estivesse pronto, eu seria titular e etc. Mas eu não era titular e mesmo assim o técnico Radamés Latari me convocou e depois eu fui conquistando minhas vagas. Então, eu participei da seleção em 98, 99 nós fomos para a Copa do Mundo no Japão, até que em 2000 eu fui confirmado como um dos meios de rede para a Olimpíada de 2000 em Sydney. Legal, eu estou travando todas as perguntas do Andrei, mas eu estou aqui, Andrei, segura um pouco mais, eu quero só fazer mais uma pergunta para o André. André, a convocação de um atleta para uma seleção brasileira, para um técnico ou para um dirigente, e quando a gente fala, a gente tem que pensar em pessoas inteligentes, pessoas estratégicas que estão olhando para o esporte. Ele tem que pensar na convocação de um atleta que não tenha somente habilidade, que não tenha somente técnica, mas que tenha uma personalidade que ajude a equipe a seguir em frente. Você, dentro da equipe, aí eu já estou falando não só no início, no momento que o Radamés certamente olhou para você, não olhou, você até disse que era reserva no meio, então ele convocou reserva porque certamente ele olhou alguma coisa a mais em você. Quando você já estava no auge da carreira, no voleibol brasileiro, vencendo, conquistando títulos olímpicos, títulos mundiais em sequência, você dentro da equipe, você era daqueles caras com pouca personalidade, que fala pouco, ouve mais, ou você era um cara que batia de frente e dizia, porra, galera, porra, tá errado, então, como é que você se coloca com a sua personalidade junto do grupo? Ótimo, ótimo. É importante ainda, antes de responder diretamente essa pergunta, revisitar o
um pouco passado, porque foi no passado que eu construí a minha principal característica. Eu não fui absolutamente, desde o início da minha carreira, um atleta talentoso. Absolutamente, absolutamente. Eu costumo dizer, inclusive, que eu só ouvi a palavra talento quando o meu primeiro técnico lá falava assim: André, pelo amor de Deus, vai mais rápido, talento, talento. Era assim que eu escutava falar de talento. Mas eu sempre tive essa consciência, viu, Rafa e Andrei? Isso talvez tenha sido uma qualidade minha ou uma característica. Então, olha, a partir da consciência da minha realidade, sabendo onde eu queria chegar, eu conseguia construir as estratégias e ações para realizar de fato, né? O que a gente mais vê são atletas que se percebem de um jeito e depois não conseguem realizar porque a leitura está equivocada. Eles acham que já estão 1 ou 2, 3 degraus acima, mas na verdade eles não estavam ou não estão. Eu sempre tive consciência da minha realidade, eu sabia que eu não era um talento. E também comecei a perceber que a questão mental era muito forte, primeiro que é inerente à prática esportiva. E eu desde cedo entendi a questão mental como um fator determinante. E eu entendi que eu poderia desenvolver isso desde o início da minha carreira, e talvez tenha sido o meu diferencial competitivo. Por que eu estou te dizendo isso, Rafa? Porque eu sempre fui um atleta proativo, que sempre procurei me posicionar, às vezes com mais propriedade, com mais... Eu não quero usar a palavra agressividade, mas... com mais energia. Outras vezes, sabia que era o momento de escutar mais. Então, essas características, essas qualidades que eu acredito que sejam importantes para qualquer profissional, e hoje em dia nós falamos muito das soft skills, essas características foram minha vantagem competitiva naquele momento. E eu continuo construindo e desenvolvendo essas características, porque a questão técnica, assim como em outras profissões, no esporte, você pode desenvolver, você pode treinar. As questões mentais, você precisa obrigatoriamente construir uma realidade, né? Construir uma consciência da realidade. Se você não souber que você tem um déficit de comunicação, se você não assumir essa limitação, você não vai investir para desenvolver a sua comunicação. Se você não ter consciência de que você não tem a capacidade de aprender, independente da idade, você não vai desenvolver essa capacidade de aprender e, por que não, desaprender para aprender novamente. Então, isso, para mim, sempre foi vantagem competitiva e talvez eu tenha sido reconhecido, e isso, para mim, sempre foi muito perceptível, de que eu muitas vezes não era escolhido por ser o melhor jogador fisicamente, tecnicamente, mas sim por ser um cara agregador, um cara que tinha como principal cultura, e eu falo com muita propriedade, cultura colaborativa. Eu sabia trabalhar em equipe. Para mim, o mais importante não era ser titular. Para mim, o mais importante era o propósito da equipe. Ser titular ou reserva era um segundo passo. Então, talvez tenham sido as minhas forças que eu tento preservar até hoje. Pois é, André. As pessoas, talvez quem nunca fez um esporte coletivo e nunca participou de um esporte em alto nível, e eu não estou falando isso porque eu também nunca participei, mas sempre fui um grande observador, o esporte, o jogo em si, quando ele está em andamento, muitas coisas podem acontecer e a equipe passa por altos e baixos, e a grande diferença é o fator psicológico. Às vezes parece que está tudo perdido, mas tem um elemento dentro da quadra, às vezes é um único, porque os outros têm uma personalidade mais passiva, que chega e consegue realinhar a equipe numa velocidade. O cara acha que é o técnico tem essa função, mas ele, dentro da quadra, muitas vezes nem é escutado no calor do jogo, porque tem arquibancada, tem barulho, e a equipe que a cada ponto comemora, e sempre tem um para largar no ouvido do outro. Alguma coisa, alguma mensagem, algum recado, que é o que ele precisa escutar naquela hora para ele retomar a postura dele de jogo
e assim muitas coisas eu já vi sendo reconstruídas dentro da quadra. Se a gente resgatar imagens da equipe de você jogando, você era um desses caras que chegava e dava aquela cutucada na hora certa para remontar a estrutura emocional e psicológica da equipe? Olha, é uma pergunta difícil, assim. Ou tinha um outro, ou você quer dar nome para alguns... Sim. Eu vou mudar a palavra, eu não vou dizer cutucada, eu vou, talvez... para expressar melhor o que eu fazia, eu me sentia além de me sentir na obrigação de contribuir como atleta para aquela equipe, eu digo tecnicamente, taticamente, fisicamente, era a minha obrigação, como características que eu tinha, de estimular a equipe. Eu sabia que essa era uma das minhas forças, e se eu não colocasse essa força a serviço da minha equipe, eu não estaria sendo colaborativo, não estaria ajudando. Então, mais do que, de novo, claro que eu tinha que jogar, obviamente, jogar bem, inclusive, bloqueando, atacando, mas eu sabia que uma das minhas responsabilidades era estimulá-los, né? No momento de dificuldade, eu estar ali com eles. Se, de repente, fosse um momento de ficar mais em silêncio, que eu fosse também a pessoa que estimulasse esse silêncio, né? Se era um momento de ouvir mais, que eu fosse o primeiro a estar com os ouvidos mais abertos, ou se fosse um momento de mais posicionamento, que eu fosse o primeiro a me posicionar. Então, eu sempre entendi que eu estava ali para ajudar as outras pessoas, e essa foi a minha força, porque, de novo, eu não me reconhecia, nunca me reconheci como um atleta talentoso. E você concorda que uma figura como essa dentro de quadra é fundamental e muitas vezes muda completamente o cenário do jogo, né? Eu diria que é essencial. Eu já vi equipes com grandíssimos talentos sucumbirem, assim como eu já vi equipes medianas que, a partir da consciência das limitações, da realidade, constroem um ambiente totalmente favorável e produtivo, tendo consciência que trabalhar em equipe é como se fosse uma corrente. Cada colaborador é um elo que vai se juntando com as suas forças e com as suas limitações. É basicamente o que a gente vem falando muito no esporte, e eu transito em outros ambientes também, que é o benefício da complementaridade. Quando se trabalha em equipe, eu sei que eu estou ali sendo um elo para complementar o restante da engrenagem, com as minhas forças, mas também com as minhas limitações. Pois é, André, as derrotas também fazem parte desse processo que você mencionou, né? Eu imagino que vocês não tenham tido muitas derrotas nessa seleção brasileira supercampeã, mas algumas vieram. Como que era o ambiente no vestiário e depois, nos dias seguintes, vocês com o Bernardinho, o que ele falava para vocês? O que vocês faziam pós-derrota? Como que era isso para vocês se recuperarem, estarem prontos para a próxima jornada? Olha, as derrotas eram muito mal vistas, e nós ficávamos remoendo muito, quase que ruminando a derrota todas as vezes, mas isso faz parte do processo de aprendizado. Então, o primeiro passo era realmente entender a derrota, né, assimilar a derrota, e aí refletir e fazer uma análise do que havíamos feito. Primeiro, de positivo, e segundo, é inevitável avaliar o que poderia ser feito melhor. Não avaliar somente o que foi feito de ruim, mas avaliar o que poderia ser feito melhor. E absolutamente, eu acho que sempre foi uma das características importantes da nossa equipe, era absolutamente no treino seguinte começar a trabalhar, né? Não deixávamos para o próximo jogo, era no treino seguinte. Então, uma derrota ontem, no treino da manhã seguinte, a gente já começava a trabalhar, já pensando no que a gente poderia melhorar, sempre na questão, ok, queremos vitória sim, mas o que podemos fazer para sermos melhores
do que éramos ontem, sabe? É clichê, mas é a pura verdade. O atleta não trabalha só para ser melhor que o adversário, trabalha para ser melhor a cada dia. O André, André, deixa eu só aproveitar, já que está falando das derrotas. Você trabalhou muitos anos com o Bernardinho como técnico. Quanto tempo você teve com o Bernardinho, só para eu saber? Até para me ajudar a fazer essa pergunta. 8 anos. 8 anos, tá bom. O Bernardinho foi lá, conquistou um monte de coisa, se tornou um ícone aqui no Brasil como grande liderança, hoje fala sobre liderança, enfim, eu acho legal pra caramba isso, porque ele realmente ele tem essa autoridade que ele mesmo construiu. Mas a gente sabe que nem todo líder é perfeito. Tá na hora da gente falar mal do Bernardinho, fala aí alguma coisa que não seja legal, cara. Porque assim, pô, só as coisas boas, numa hora de uma derrota, alguma coisa, algum momento o Bernardinho é um cara que o tempo inteiro é coerente com as suas posições, e em algum momento a pressão é demais. Pô, Bernardinho, dá uma aliviada aí, porra. Fala aí, André, vamos desmistificar essa história do Bernardinho perfeito. É humano também, né? Exatamente. Bom, você leu meu pensamento, Andrei. Primeiro é importante, por mais óbvio que seja, deixa claro que o Bernardinho é humano, assim como todas as pessoas que ocupam uma função de liderança. Agora, os colaboradores também são humanos, e nós, como humanos, somos passíveis de erros, nós não somos infalíveis, nós não somos imunes. Então, assim como nós, atletas, errávamos, obviamente a comissão técnica também errava, e, obviamente, o Bernardinho também errava. Porém, há uma questão importante, sobretudo no que diz respeito à minha relação com ele. Eu tive um período com ele realmente de não entender o posicionamento dele comigo nos primeiros 2 anos, 2001, 2002. Eu sofria daquela... É muito comum isso no esporte, da síndrome da perseguição. Eu achava que o Bernardinho não gostava de mim, que ele não confiava em mim, e que os meus erros sempre eram erros mais graves do que os erros dos outros jogadores, até que um dia a gente parou, sentamos para conversar, uma conversa intensa, forte, muito respeitosa, e tudo mudou. Mudou o Bernardinho? Não sei. Eu só sei que eu mudei, e a partir da minha mudança eu comecei a enxergar uma mudança no Bernardo. Eu posso falar sobre a minha mudança. Então, a partir daquele momento, eu não vivia mais na teoria da conspiração. Eu entendia que o que ele exigia de mim era porque eu poderia realmente responder à altura, e aí, dali em diante, eu nunca mais sequer fui cogitado para ser cortado. E se fui, nem fiquei sabendo, porque não me importava mais ser cortado, não. Eu tirei o foco, vulgarmente falando, do meu umbigo, que todo atleta tem isso, ou talvez, em algum momento, todos nós, como profissionais, tivemos aquele foco no umbigo. Não, sou eu que importa, eu quero ser titular, ele está olhando para o meu erro. Eu tirei o foco do meu umbigo e expandi o foco para o bem da minha equipe, o bem da seleção brasileira. E essa mudança de foco radical, através de pequenas ações, fez total diferença na minha relação com o líder, que era o Bernardo, e total diferença na minha relação com a seleção brasileira. A partir dali, de novo, nunca mais fui cortado, inclusive em grandes competições, assumi o papel de titular. Muito bom. E aí, voltando a falar de derrotas, que você pode dizer que não teve tanto assim na carreira com a seleção e também com os clubes, você é um cara muito vitorioso. Nessa pandemia de Covid que a gente vive, todo dia parece que o Brasil é derrotado por 3-0, né? Ou 7-1 no futebol, 3-0 no vôlei. Que ensinamentos que você pode passar das quadras para a nossa vida no dia a dia, ainda mais num momento tão duro como esse que a gente está vivendo? Porque eu imagino que a gente está num estado... a gente está num estado
como se a gente tivesse perdido realmente uma Olimpíada na final todo dia. Nossa, André, essa questão é muito complexa, muito profunda e contraditória também, porque ela é simples. Né? Nós temos, hoje em dia, no meio de uma pandemia, de uma tragédia, que realmente está tirando a vida de muitas pessoas, e tem muitas pessoas passando por dificuldades que eu, sinceramente, não posso nem imaginar e não quero vivenciar. Mas nós temos a possibilidade de transformar essa tragédia, que ela é inevitável, numa cultura essencialmente colaborativa. Porque agora não adianta mais eu pensar que eu vou usar máscara para a minha própria saúde. Não serve mais esse discurso. Eu preciso usar máscara para proteger as pessoas que estão no meu entorno, para proteger a minha família. Eu preciso manter o distanciamento para proteger a minha família, senão vou trazer a doença para dentro da minha casa. Então não serve mais, olha, eu vou fazer isso para me cuidar, para o meu bem. Não existe isso, porque em algum momento eu posso me contaminar e trazer a doença para dentro da minha casa, e talvez eu não fique doente, mas talvez o meu filho fique, ou meu pai e minha mãe. E a recíproca é verdadeira. Eu preciso confiar que as pessoas que estão no meu entorno também estão tomando os mesmos cuidados. E isso é a essência da cultura colaborativa. Isso é confiança. Isso é complementaridade. Isso é tudo que nós trabalhamos no esporte coletivo. Né? O meu erro, ele tem peso no resultado da equipe, no resultado das outras pessoas, dos meus colegas. Então, isso é muito forte que nós estamos vivendo e deveria ser uma belíssima oportunidade, ou uma oportunidade especial, por pior que seja a tragédia, pelo amor de Deus, mas deveria ser uma oportunidade especial de aprendermos na prática como é realmente viver em sociedade. Me parece que algumas pessoas estão aprendendo, mas outras tantas, talvez a maioria, não esteja entendendo ainda o que essa pandemia significa para a gente, o que é viver em sociedade, infelizmente, né? Infelizmente, na verdade, a gente vê um cenário aí totalmente extremista, né? Pessoas intolerantes, cada vez mais intolerantes, onde você não pode... não, né? Você até pode, mas parece que você precisa ter uma opinião formada sobre tudo, você precisa ter razão sobre tudo, né? E isso não é assim, não é assim. Se eu defendo determinada conduta, não significa que eu defendo também uma pessoa. Né? As pessoas esqueceram, não sabem mais discutir sobre temas, sobre mensagens. As pessoas parecem que só sabem atacar os mensageiros. E a pandemia acaba afetando também a cultura empresarial. Só deixa eu retomar a pergunta anterior. Eu disse que era como se a gente perdesse uma Olimpíada na final. Mas eu retiro o que eu disse, porque você perdeu uma Olimpíada na final, é uma glória você ser medalhista de prata. Então, não tem nada a ver aquilo que eu disse. Mas voltando aqui a falar da cultura empresarial, as pessoas que podem trabalhar estão trabalhando em modo home office. Você acha que isso atrapalha essa cultura colaborativa nas empresas? Como que as empresas podem implementar essa cultura mesmo trabalhando à distância? É uma belíssima oportunidade, porque quando as pessoas vão para os seus trabalhos, independente da mecânica que se usa para conferir se o colaborador está dentro da empresa ou não, hoje em dia você precisa realmente, essencialmente, na prática, confiar que a pessoa está trabalhando, confiar que a pessoa, o colaborador, está engajado, que ele está envolvido, que ele está se dedicando, que ele está se
capacitando, que ele está comprometido com as tarefas e as atividades diárias. Você precisa confiar. Porém, por outro lado, tem uma outra questão, que as pessoas estão em casa, com filhos, com maridos e esposas, com outras informações, outros contextos que podem prejudicar ou não a execução dessas tarefas. É um momento de a gente realmente revisitar valores ou implementar valores essenciais para uma vida em sociedade que também se aplica, se replica e se reproduz dentro das empresas. Afinal de contas, todo CNPJ é feito de CPFs. É feito de CPF, mas você acha que as empresas, por exemplo, elas não estão confiando muito nos funcionários? Pelo que você tem de relatos, as empresas estão sabendo lidar bem com isso? Porque tem grande empresa aí que realmente vai adotar um home office praticamente ad eternum, como se diz, né? André, difícil generalizar, né? Eu tive contato com algumas poucas empresas no meio da pandemia que, inclusive, me chamaram para ter um momento com seus colaboradores, pensando nesses temas, então, engajamento, trabalho em equipe, cultura colaborativa, comprometimento, mas também tive contato com empresas que declararam que o período de home office está sendo um período surpreendente, onde os colaboradores estão entregando com mais eficácia, com mais velocidade, com mais qualidade. Então, acredito que não é possível generalizar. Existem desafios que precisam ser superados, e volto a dizer, é uma oportunidade não só da sociedade, mas também das empresas, das organizações também se reinventarem, repensarem as metodologias de trabalho, né? A gente vive uma grande revolução, talvez a quarta revolução industrial aí, com a tecnologia nos dando suporte para isso, e hoje em dia sim é possível que a gente entregue serviços e trabalhos com muita qualidade, trabalhando de maneira remota. Rafael, uma pergunta? Não, esse tema da pandemia é um tema muito instigante, porque a pandemia, a gente está passando por algo histórico e chega a ser surreal o que nós estamos vivendo, porque mudou completamente de um dia para o outro a nossa forma de enxergar o mundo. Nós estamos paralisados há muito mais tempo que nós acreditávamos que ficaríamos. Hoje a gente chega a se questionar se isso não vai ser algo muito mais permanente. Logo no início da pandemia, nós entendemos que nós poderíamos tirar algum proveito, algum ensinamento disso tudo, e eu acho que se a gente acreditava que era o momento da gente fazer curso, se aprimorar como pessoas, como profissionais, como seres humanos, hoje eu já enxergo isso como uma revolução muito maior, porque eu acho que a gente tem que se acostumar a viver num mundo pandêmico, e essa grande mudança ela acontece, parece que por uma necessidade da própria humanidade. É um presente que nós estamos ganhando às custas de muitas vidas, de muitas tristezas, de muitas perdas, é lógico, mas o mundo estava completamente desorientado, do meu ponto de vista. É como se chegasse alguém que tem um controle remoto, um comando sobre a humanidade e pausasse e dissesse, bom, eu pausei tudo, agora vocês arrumem a ordem das coisas aí, e quando eu perceber que vocês estão mais arrumadinhos, eu volto a dar play para o jogo voltar. E eu realmente fico muito assustado, porque eu acho que a grande parte das pessoas que fazem parte desse jogo não estão nem aí com a percepção, não tem essa sensibilidade de entender que é nas tragédias que a gente cresce muito, ou por uma questão pessoal, por saúde, ou por uma questão econômica, e hoje é uma questão de uma sociedade completamente devastada economicamente, em termos de autoestima e uma série de outras coisas. Então, eu vejo isso em alguns momentos muito assustado, mas, acima de tudo, muito esperançoso, que quando a gente voltar,
eu não sou um futurista, mas eu acredito com essa minha esperança que quando a gente voltar, a gente vai voltar muito melhor do que antes. Eu tenho certeza que eu vou voltar muito mais solidário, com uma empatia muito maior pelas pessoas, olhando muito menos pelo sucesso financeiro, que foi uma coisa que todo empreendedor ensina nas escolas e aprende no empreendedorismo, de que você tem que ter resultado, e de repente você se depara com uma situação onde você quer, acima de resultado, você quer ter uma qualidade de vida e ver uma sociedade mais feliz. Recomeço é a palavra-chave, realmente. Eu vou perguntar para o André, realmente, quando você parou de jogar em 2014, como foi isso? Você tinha 38 anos, você em algum momento se sentiu perdido, sem saber o que fazer, profissionalmente falando? Como foi esse momento seu, esse recomeço profissional? Ótima pergunta, Andrei. Em momento algum me senti perdido. Em momento algum. Desde sempre eu tinha consciência de que a vida de atleta, a vida útil, considerando a prática esportiva, não era muito longa e que eu iria jogar caso não houvesse nenhuma lesão, nenhuma alguma coisa séria, nenhum impeditivo físico, eu iria jogar até 38, 37. Eu não tive nenhuma lesão séria, fui ter uma lesão séria com 39, mas eu já estava pensando em me aposentar. Me aposentei com 39, mas sempre cuidei da minha jornada acadêmica, digamos assim. Então, eu, no início da minha carreira, até metade da minha carreira, nós não tínhamos ainda os cursos à distância. Mas quando eu não estava fazendo um curso presencial, tendo a possibilidade de fazer o curso presencial, eu estava com um livro na mão. Eu sempre gostei disso, não só pensando nos estudos, na capacitação, mas sempre fui apaixonado por leitura, por literatura. Então, sempre cuidei desse meu lado acadêmico. Comecei meu curso de Educação Física em 1996 na UBRA, depois migrei o curso para Administração de Empresas em Florianópolis, depois fiz mais, quando surgiu o EAD, fiz alguns cursos mais curtos, voltei à faculdade aqui em Campinas, desde que eu moro aqui em 2010, voltei à faculdade para terminar meu curso de Educação Física, depois fui fazer uma especialização em Gestão Aplicada ao Esporte na FIA-USP, e na pandemia, em abril do ano passado, por mais que eu goste das aulas presenciais, eu voltei à faculdade para uma nova graduação e eu faço hoje um curso de gestão do empreendedorismo. Estou estudando aos 45 anos, estou fazendo uma nova graduação, então sempre cuidei disso. Como a minha mãe me falou, e eu contei para vocês no início da entrevista, a minha mãe me falou, olha, o mundo é pleno de possibilidades. Basta você se capacitar, escolher uma possibilidade e transformá-la em realidade. Então, eu faço isso até hoje. Eu acho que é uma grande possibilidade nessa tragédia inteira, tragédia muito triste que estamos vivendo, de realmente nós repensarmos. E não é à toa que muitas pessoas voltaram a revisitar a atividade física, os esportes, a educação física, as artes, a música. Pessoas que não tinham mais tempo para sentar no chão e brincar com os filhos passaram a entender que isso é muito importante, que o período com a família é essencial, e também não é à toa que nós estamos percebendo, antes até da pandemia, que tem um percentual enorme de profissionais com problemas de transtornos mentais. Hoje, um dos grandes problemas de todas as empresas é lidar com as baixas de profissionais que estão com transtornos mentais, medo, transtorno de ansiedade, pânico e, no pior dos casos, depressão. Nós temos um percentual enorme de pessoas que sofrem com esses transtornos. Então, é uma grande oportunidade que nós temos de nos reinventarmos em todos os sentidos, não só profissionalmente, mas também como seres humanos.
Legal. Um atleta sempre esteve mais preparado para se reinventar, porque uma derrota aí tem que vir seguida de uma busca por uma vitória. Então, o atleta parece que já viveu isso a vida inteira. E é só a gente estar um pouco mais antenado com as coisas do mundo para a gente perceber que realmente essa é uma grande oportunidade. Teremos muita tristeza, lógico, com tudo que está acontecendo, principalmente as vidas que estão sendo perdidas, as empresas que não sobreviverão, não estão sobrevivendo, mas a gente também vai ter muita história boa para contar, com certeza. E você está fazendo palestras ainda nessa pandemia, André? Você está conseguindo chamar a atenção das empresas, porque eu imagino que algumas delas tenham cortado investimento, ou não, eu estou falando besteira, elas continuam investindo nisso, em palestras, em trabalhos com os colaboradores. Muitas empresas suspenderam todos os eventos do ano passado. No início de 2021, o movimento começou a ser feito. Eu atendi muitas organizações, muitas entidades ano passado, alguns eventos que já estavam programados antes de a pandemia ter início, mas também outros tantos eventos que eu tive a possibilidade de fazer, por exemplo, em escolas de maneira pro bono. Eu deixo sempre um percentual importante da minha agenda para atender organizações beneficentes, por exemplo, ou escolas que não tenham condições de contratar um trabalho como o trabalho que eu faço. Eu atendo muitas escolas, atendi muitas escolas do Rio Grande do Sul, atendi escolas particulares também de maneira pro bono, porque eu vi uma oportunidade de ajudar. Eu não queria perder essa possibilidade, já que eu também me mantive em casa durante um bom tempo. Eu também não queria perder a oportunidade de ajudar as pessoas jovens e até crianças que estavam precisando de ajuda no que diz respeito a serem estimuladas e também entenderem o papel da motivação e da capacitação, ou melhor dizendo, o papel da educação na vida deles. Legal. E a pergunta final é sempre o que te deixa maratonado. Então, eu faço essa pergunta para você, André. O que te deixa maratonado? O que me deixa maratonado ainda, por mais que eu não esteja tão em forma mais, é jogar vôlei sempre que possível. Me divirto muito, muito, muito ainda. São momentos que eu posso resgatar o André Heller das quadras, onde eu posso vibrar um pouquinho, onde eu posso me divertir, onde eu posso me desafiar e me sentir desafiado pelos outros. Mas também o que me deixa maratonado é estudar, aprender e, por vezes, sendo até redundante, desaprender para aprender novamente. A gente vive esse período do mercado que é muito complexo, é ambíguo, é incerto, que a gente também não basta só aprender, nós temos que em algum momento nos desapegar, nos libertar de crenças que construímos num passado longínquo, para aprender novas crenças, para aprender novas formas também de aprender, até porque há uma possibilidade enorme de a gente renascer e se reinventar. Legal. Isso. E antes de encerrarmos, eu gostaria de apresentar a minha camiseta amarela em homenagem à seleção, da etapa Center Norte da Track and Field Run Series. É isso, a ligação. Eu não tinha camisa de vôlei para apresentar, apresentei uma camisa amarela. Por falar em camiseta de vôlei, a gente sempre se acostumou a ver o André com aquele uniforme, sempre o mesmo, aquela camiseta, aquele calção, e hoje o André é todo arrumado. Até no início da nossa conversa eu perguntei, mas como é que você está todo arrumado assim? Essa camiseta, você tem um apoiador? Fala aí da marca que você está usando dessa camiseta. Que maravilha, Rafa. É um grande parceiro meu, é a loja Camelo, do Adriano Forlan. É uma loja maravilhosa, eu tenho uma parceria de longa data com eles, eles me vestem para todos os eventos, então onde vocês me verem na telinha ou em eventos, eu estarei de Camelo, adoro. Tem roupas para
pro meu tamanho, e se não tiver justa para mim, eles têm lá uma alfaiateria na loja, eu ajusto na hora, saio feliz da vida. Você hoje está com a sua camiseta polo. Você está com a camiseta polo, mas eles têm calças também, tem outras roupas também? Tudo, terno, tudo que você pode imaginar de roupa social. Mas eles são de Campinas, se eu quiser comprar, eu estou em São Paulo, eles têm um e-commerce, eu posso entrar lá, vão ter... Tem e-commerce, você acha no site da Camelo Oficial, através das redes sociais também, mas qualquer coisa, Rafa, só me ligar que eu te coloco em contato. Não, eu vou querer ficar arrumado assim, que nem você. E é muito legal, né, eu ficar com uma roupa bonita, porque eu nunca fui um rostinho bonitinho do voleibol brasileiro. Então a roupa pode quebrar um pouquinho isso. É isso aí. Legal, muito André. Muito obrigado, André. Maravilhosa entrevista e também a gente agradece muito sua participação aqui em mais um episódio do Maratonado Podcast. Obrigado, André. Obrigado mesmo. A gente poder estar de frente com você aí, um ídolo que o que eu falei lá no início, você trouxe tanta alegria para a gente, você colaborou junto com a equipe, o momento voleibol era o que carregava o nosso país, e você viveu esse momento tão vencedor do voleibol brasileiro. Você é um cara que vai deixar um legado, isso você já pode estar bastante sossegado, seu legado já está aí. Obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Andrei, Rafa. Olha, adorei o convite e espero outros. Por favor, contem comigo. Vocês têm os contatos da assessoria, vocês podem pegar os meus contatos. Eu adorei essa possibilidade. Obrigado também pela oportunidade de a gente poder compartilhar com as outras pessoas. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente acaba aprendendo novamente e sempre a gente pode ajudar alguém. Muito obrigado mesmo, sucesso para vocês. Valeu. Até mais. Valeu.